noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques desta segunda-feira, 24 de setembro de 2018. A gente começa com informação que foi divulgada logo no começo da manhã, um novo levantamento do FSB/BTG Pactual. O banco que tem feito uma série de pesquisas presidenciais ao longo desse período pré-eleição. A nova rodada, que foi divulgada nesta segunda-feira, mostra a liderança de Jair Bolsonaro com 33% das intenções de voto. Porém, o dado mais relevante dessa pesquisa, realizado no último sábado e domingo, ou seja, dias 22 e 23 de setembro, é a ascensão de Fernando Haddad. Ele, no último registro do BTG Pactual, tinha 16% e cresceu esta semana para 23% das intenções de voto. Além dele, os outros números ficaram muito na margem de erro, praticamente uma oscilação muito pequena. Ciro Gomes ficou com 10%, Geraldo Alckmin com 8%, Marina Silva com 5%, João Moedo e Henrique Meirelles com 3% e Álvaro Dias com 2%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas e está registrada no TSE sob número 03861/2018 e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Os resultados dessa pesquisa BTG Pactual mostram que Jair Bolsonaro tem um certo... ele quase que estacionou nas intenções de voto, teve uma ligeira variação, mas ainda dentro da margem de erro, e Fernando Haddad que deu esse pulo, o que coloca ele com grandes chances de estar no segundo turno, já que uma parcela expressiva dos votos de Fernando Haddad vieram transferidos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e garantem que não devem trocar. A questão é, essa pesquisa foi por telefone, então muita gente questiona a metodologia de pesquisas por telefone. Hoje tem a divulgação à noite de mais uma rodada do Ibope da TV Globo, então a gente vai ter uma noção de qual o panorama das entrevistas que são feitas em campo. Já que falamos da liderança de Jair Bolsonaro, o candidato do PSL deve ter alta na próxima sexta-feira, dia 28 de setembro. Bolsonaro está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 7 de setembro, um dia após ser vítima daquela facada em Juiz de Fora. Ele que passou por 2 cirurgias, deve ter alta no dia 28, mas isso não garante que ele participe de atividades de campanha, principalmente o corpo a corpo. Os médicos não recomendam que Bolsonaro participe ativamente de movimentos públicos, já que ele está numa situação ainda delicada de condição física. No entanto, a equipe do candidato ainda analisa se ele deve participar do último debate eleitoral, agendado para o dia 4 de outubro na TV Globo. Bom, saindo desse assunto, mas ainda falando sobre Bolsonaro, o final de semana foi marcado por manifestações contrárias ao candidato do PSL e também manifestações favoráveis ao deputado federal. No final de semana, a cantora Daniela Mercury fez um desafio à cantora Anitta para que ela se manifestasse contra Jair Bolsonaro na campanha #EleNão. A Anitta divulgou um vídeo ontem aqui de Salvador, ela que participava do Salvador Fest, e desafiou as cantoras Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Preta Gil a participarem da mesma mobilização. Essa campanha tem tomado um grande número de artistas, tem um manifesto falando contra Bolsonaro, que tem mais de 300 assinaturas de pessoas públicas, de artistas em geral. E hoje outras 2 figuras se manifestaram contrárias a Bolsonaro. A primeira foi o cantor Xangai, que teve uma imagem utilizada na campanha, era Xangai com Jair Bolsonaro. Ele disse que não apoia o cantor e rechaçou a imagem, que ele classificou como falsa. E também o cantor Zé Cabaleiro, que inclusive fez uma música contrária a Jair Bolsonaro. Você encontra na coluna Cultura do Bahia Notícias. No entanto, além disso, houve também manifestação favorável ao candidato do PSL. Aqui em Salvador, a manifestação aconteceu no Porto da Barra na manhã deste domingo, por volta das 11 da manhã.
A nossa repórter Clara Gibson, que foi até lá, ficou bem marcada por conta do sol, coitada. Foi o sol de meio-dia, na moleira, como a gente fala aqui no Nordeste. E aí o que foi aconteceu? Tinha muita gente favorável ao candidato do PSL, entre as pessoas que estavam lá, estava o senador Magno Malta, que é um dos grandes fiadores da candidatura de Jair Bolsonaro, que é do PR, um partido que apoia a candidatura de Geraldo Alckmin, mas também tinha a candidata a vice-governadora na chapa de José Ronaldo, Mônica Bahia, filiada ao PSDB de Geraldo Alckmin e que também é ligada ao Movimento Brasil Livre, MBL, que é contrário a Jair Bolsonaro. E ela esteve lá, foi discreta, preferiu não falar com a imprensa. O prefeito de Salvador, Assemineto, que é coordenador da campanha de Geraldo Alckmin aqui na Bahia, no Nordeste em geral, minimizou o fato de Mônica Bahia estar presente nesse ato em favor de Jair Bolsonaro, porém ficou claro que há uma cisão, digamos assim, no grupo que apoia a chapa de José Ronaldo com relação às eleições presidenciais. Lembrando que irmão Lázaro, que é candidato ao Senado na chapa de José Ronaldo, também faz parte da mobilização a favor de Jair Bolsonaro. Ele que já tinha declarado essa informação há um bom tempo. Ainda tem um detalhe, Jair Bolsonaro, que tem a candidatura de João Henrique aqui, o PSL está coligado com o PRTB. Mais uma vez, Magno Malta reiterou que o grupo político Jair Bolsonaro apoia a candidatura de José Ronaldo e não a de João Henrique. Essas cenas dos próximos capítulos a gente vai ver ao longo da campanha, pelo menos até o dia 4, 5 de outubro, muita coisa ainda vai acontecer. Aí, mudando um pouco de assunto, a gente vai agora falar um pouco sobre o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ele hoje saiu do complexo da Papuda, onde está preso desde o dia 8 de setembro de 2017, para participar de uma audiência no Supremo Tribunal Federal. Gedel é acusado, naquele caso, do bunker de 51 milhões de reais encontrado aqui em Salvador, em setembro do ano passado. Está preso desde então e hoje ele acompanhou o depoimento de testemunhas de defesa do irmão Lúcio Vieira Lima, que também é um dos réus no processo que envolve o bunker, aquela imagem assustadora das malas de dinheiro, de real e de dólar, que foi encontrado num apartamento em Salvador. Saindo do noticiário Hard News, a gente vai para notícias boas do esporte, pelo menos para o Brasil e para a Croácia. A jogadora Marta, de futebol, foi escolhida pela 6ª vez melhor jogadora do mundo pela FIFA. A brasileira Marta ex-campeã, né, que chama? Ex-campeã do título de melhor do mundo da FIFA. E tem uma novidade nos homens. Luka Modric, da Croácia, venceu e quebrou a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi, que há 10 anos ficam oscilando. Um ano é um ano é outro, às vezes um ganha 2 anos seguidos, ganha 3 anos seguidos. Eles estavam fazendo esse bate-bola, digamos assim, com perdão do trocadilho, logicamente. E aí, dessa vez, Luka Modric desbancou ambos. Modric está no Real Madrid ainda? O jogador do Real Madrid foi eleito melhor do mundo na temporada 17-18, não é isso? Basicamente. Eu sempre fico na dúvida porque o Campeonato Brasileiro não segue a lógica dos times das temporadas europeias e aí rola essa dúvida. Bom, agora a gente vai para a última parte do nosso live, que é quando a gente interage com os nossos leitores. Para isso eu preciso da ajuda da Priscila Mello. Olha lá, a Priscila me ajudou no nosso Lombardi. Bom, como a gente tinha combinado ao longo dos últimos lives, a gente vai falar quem está falando, mas não vamos fazer campanha para nenhum candidato. Leandro Ferreira fazendo campanha, Lu Almeida, Tom Esteves, Jean-Clay Silveira, Rafael Ferreira de Oliveira, José Carlos, Roquelina Mendes Deiro, Rangeres Lancaster, Lalada Douglas, Donizete dos Santos, Jai Silva, Gilberto Mascarenhas Dias,
Maílson Dócio, Luana Machado, Valéria T. Branco, Mércia Basso Gomes, Indiaxé Souza Vené Bahia, Lia Soares. Olha, a Indiaxé Souza Vené Bahia está de Milão, mandando um abraço para a gente. Obrigado pela audiência internacional. Falar nisso, vocês que acompanham o live, se vocês tiverem notícias de Dinalva, que assiste a gente de Roma, tem algum tempo que ela está sumida, a gente já tentou achar o Facebook dela, nós não conseguimos. Se alguém tiver notícia dela, posta aqui nos comentários que a gente quer saber como é que a Dinalva está. Antônio Assis, David Alves, Fernando Pedroso, Aisha Santos, Luana Machado, José Albiraci Evangelista, reclamando que a gente está fazendo campanha contra um candidato. Eu não sei se a gente está noticiando as informações, Bira. Normalmente, a nossa obrigação é divulgar as informações. Tem informações favoráveis a um candidato e tem informações contrárias ao candidato. A gente está dando espaço para todo mundo. O Johnny Costa está de Itiúba, no interior da Bahia, né, Johnny Costa? O João Oliveira fala de Guanambi, um abraço para Guanambi. E agora, deixa eu ver, o Bira está mandando um abraço para o meu locutor favorito. Obrigado, Bira, ele que sempre participa com a gente. E a Indiaxé fala que o live da gente é maravilhoso para quem está fora do Brasil se manter muito bem informado. Obrigado pela audiência, obrigado por vocês que nos ajudam a construir o nosso live hoje com as principais informações do dia para te deixar muito bem informado. Nós voltamos amanhã às 18 horas, como você sabe, com os principais destaques do dia, mas para continuar muito bem informado, é só você acessar o bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã às 18 horas.